Alvíceras, Alvíceras. Segunda parte do nosso primeiro volume da História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rupes, um arauto do Espírito, São Paulo. Veremos agora no subtítulo A Estrada de Damasco. Como nos impressiona a nós que ainda caminhamos, este homem que a luz derrubou na estrada, vencido, mas feliz com a própria derrota no mais íntimo do seu coração. De todos os personagens do Novo Testamento, este é, sem dúvida nenhuma, depois de Jesus, o mais vivo, o mais completo, aquele cujo rosto distinguimos com mais clareza. Aliás, aquele que mais compôs livros, né, no Novo Testamento. Os problemas que o atenazaram são os mesmos que eternamente nos dilaceram. Ele foi um homem como nós, em grande medida, em grande parte. E quando ouvimos a menor das suas palavras, reconhecemos nela esse tom de confidência inesquecível que só alcançam aqueles que arriscam tudo. Aliás, que belo escritor foi São Paulo, um dos maiores escritores da humanidade, disse certa feita o filósofo Olavo de Carvalho. Caminhava há 8 dias pela arenosa estrada que vai de Jerusalém a Damasco. Sentia-se possuído de uma fúria estranha, desse fanatismo religioso e dessa inquieta convicção de estar na posse da verdade que introduzem no coração humano tanto azedume e tanta violência. Sim, o apóstolo Paulo estava caminhando há 8 dias. Muitos não sabem. O episódio em que ele cai do cavalo, ou enfim, alguns até dizem que ele não cai do cavalo, mas a gente vai ver isso mais à frente. A questão é que o grande episódio, o episódio famoso, onde ele tem um encontro com Cristo e ali começa a conversão, muitos não sabem que ele já vinha há 8 dias caminhando por aquela arenosa estrada, ou seja, uma estrada difícil de caminhar. Caminhar na areia cansa muito mais. Então ele estava muito cansado. Alguns vão até dizer então que ele estava vendo coisas por estar tão cansado, com fome, com sede. Era uma ilusão. Ele apenas teve um delírio. Ele não viu Jesus coisa nenhuma. Será? Deixara já o agreste vale do Alto Jordão e avançava agora pela estepe, onde as gramíneas ressecadas farfalhavam ao sopro do vento. À sua esquerda, o Hermon, o primogênito dos altos, né? O grande e velho Monte Hermon. Ele erguia sob um céu duro e a sua cadeia sempre coberta de neve. Isso à esquerda de Paulo. À direita, já próximo dos oásis, com seus plátanos cinzentos, o odor dos jasmins e das rosas, e sob o balouçar das grandes palmeiras, o rico emaranhado dos pomares bem irrigados. Era verão, por volta do meio-dia. Este era, mais ou menos, o cenário no qual vinha caminhando o apóstolo, aliás, não ainda apóstolo, mas apenas Saulo de Tarso, ainda não Paulo. Subitamente desceu do céu uma luz que o envolveu, caiu por terra, nos diz o relato do Novo Testamento, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o padre Paulo Ricardo dirá que esta pergunta de Jesus, por que me persegues, tendo como contexto o fato de que Paulo não estava perseguindo a Cristo, mas a sua igreja, os seus servos, os seus irmãos e filhos de Deus, o padre Paulo Ricardo dirá então que o apóstolo Paulo estava perseguindo a Cristo porque estava perseguindo a sua igreja. E que uma coisa não tem como se diz jungir da outra. Logo, Paulo estava sim perseguindo a Cristo, sem o saber, evidentemente, mas como Cristo é o cabeça da igreja, então ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo a Cristo, enfim.
E aí então o apóstolo Paulo, aliás, o Saulo, respondeu balbuciosamente: Quem és, Senhor? A voz continuou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aterrado, aterrorizado e tremendo, o homem murmurou: Senhor, que queres que eu faça? E veio a resposta: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Saulo levantou-se, titubeante. Ao esplendor do sol seguira-se uma escuridão total. Com os olhos abertos, não enxergava nada. Ou seja, ficou cego. Os companheiros de viagem olhavam-no mudos de espanto, tinham ouvido um som confuso de vozes, sem distinguir as palavras. Saulo, porém, compreendera bem para sempre. E isso está lá em Atos 9. Por essa altura, era ele um jovem de menos de 30 anos, um judeu baixinho, de aspecto pouco glorioso. Alguns produtores de cinema o farão até mesmo careca, ou seja, de pouca formosura. Um apócrifo grego do século II, denominado Atos de Paulo, deixou-nos a seu respeito uma descrição pouco lisonjeira. É possível que esses sinais, essa descrição, provenham de uma espécie de passaporte que os missionários do cristianismo primitivo teriam usado para poderem ser identificados nas comunidades onde ainda não eram conhecidos. Diz assim Atos de Paulo: Era de estatura média, baixo e rechonchudo, com as pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas, o nariz arqueado. A imagem é característica da sua raça, mas uma estranha força emanava deste rosto, do qual também se diz que tinha mais de anjo que de homem. Disse muitas coisas. Observa-se com frequência, entre os seres que a natureza privou de força física, uma energia espiritual de extrema intensidade, mais violenta e mais impressionante, justamente por estar associada, não sabemos a que misteriosa fragilidade. Vou repetir este período belíssimo de Daniel Rupes, mais devagar, para que a gente possa nos deliciar com as palavras e com a força sintática da expressão. Observa-se com frequência, diz Daniel Rupes, entre os seres que a natureza privou de força física, pense agora numa pessoa desprovida de força física, uma energia espiritual de extrema intensidade, mais violenta e mais impressionante, justamente por estar associada, não sabemos a que misteriosa fragilidade. Ou seja, tal fragilidade física associada à espiritualidade, à energia espiritual dessa pessoa faz com que sobressaia-se justamente a parte menos forte, né? Menos, digamos assim, destacada daquela pessoa. A pessoa é feia fisicamente, é fraca fisicamente, então alguma outra coisa espiritual ou não fisionômica ela vai ter que fazer, se esforçar para que aquilo se sobressaia. Inclusive, a psicologia vai dizer isso quando a pulsão sexual, né? Freud diz que a pulsão sexual daqueles que têm frustrações sexuais na juventude, essa pulsão sexual é canalizada e transformada muitas vezes, por exemplo, em estudo. Daí que muitas pessoas desprovidas de bom físico, de belo senho, belo corpo, acabam se tornando os chamados CDFs, os estudiosos, aquelas pessoas que tiram as melhores notas, etc. Saulo era um desses homens fracos fisicamente, não muito belos, na verdade feios fisicamente também, mas que tinham uma força, uma extrema força, uma intensidade espiritual tremenda. Saulo era um desses homens que não existem senão pela alma. Vê-lo-emos movimentar-se duramente, aliás, durante toda a vida, no meio da tensão e da luta. Nada daquilo que vem dos homens poderá abatê-lo. Diz assim em 2 Coríntios 4:9.
Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos, ou seja, não perdemos as esperanças. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. Eis o que legitimamente afirma de si próprio. Ele está falando de si ali. Era dotado de uma alma de grande senhor, a quem a extrema flexibilidade da inteligência, a sensibilidade mais receptiva e o vigor de um espírito simultaneamente realista e apaixonado pelo absoluto tinham armado para todas as lutas. Homem exigente e tenaz, possuía verdadeiramente aquela madeira de que Deus talha com gosto os santos. De pé no meio de uma noite repentina que poderia experimentar aquele que acabava de ser chamado pelo nome, sentia-se arrasado. Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão, nos diz Atos 26:14. A visão aqui evocada encontra-se também em outra passagem célebre, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19, também em Atos 22, 3 a 16 e 26, do 9 ao 20. As epístolas também aludem a ela por diversas vezes. A propósito do fenômeno em si e da enfermidade que se lhe seguiu, diversos trabalhos médicos têm provado que não se pode atribuir essa cegueira de Paulo, de longa duração, à ação do sol do deserto. Há quem a tenha comparado à causada por um choque elétrico, que é devida a uma incidência excessiva de luz sobre a retina e a queimaduras superficiais da córnea, produzindo secreções mucopurulentas, por exemplo. A narrativa dos atos é medicamente válida e exata, segundo declarações do oftalmologista René Onfray. Bom, o fato é que Paulo, muitas vezes, assim como Davi, nos Salmos, muitas vezes Paulo fala de si mesmo, como aqui em Atos, aliás, em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, onde ele diz, em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Ele está falando dele. Ele fala de si próprio. Muito bem. Aprendeu instantaneamente que para o futuro teria de viver com essa ferida incurável, com esse espinho na carne, por meio do qual a verdade chegara até ele. Humanamente, porém, que significava essa ferida? Veja, essa parte aqui é interessante. Ele vai falar do espinho na carne, que muitos não sabem o que isto significa. Então vamos prestar atenção na explicação que nos dará o Daniel Hoops. Humanamente, porém, que significava essa ferida? Tem-se proposto explicações médicas que um exame atento torna inaceitáveis. A histeria, um mal ainda pouco definido, que apresenta como um dos seus sintomas mais claros o de incitar o indivíduo a uma espécie de constante mimetismo patológico, não encontra nenhuma base nesta personalidade tão original, tão autêntica, cujas resoluções procedem evidentemente de uma vontade lúcida. E a epilepsia, cujos principais sintomas são as rupturas súbitas na lógica da ação e os fantasmas que escapam à memória, não poderia também ter relação alguma com esta existência perfeitamente equilibrada e unitária, impelida por uma vibração eficaz, nem com a precisão objetiva do testemunho que o próprio São Paulo nos oferece sobre as suas visões. Então, a histeria é descartada pelo Daniel Hoops e a epilepsia também. O fato está à vista, tão irrecusável como o será no caso de São Francisco de Assis ou de Joana d'Arc. Não é numa consciência mais ou menos perturbada pela demência que ressoa o apelo que deverá arrancar Saulo de si mesmo. É na própria realidade das coisas da terra, é numa estrada da Ásia, é ao sol duro de um dia de julho. Cego,
tornou a caminhar e entrou em Damasco. Partindo da torre maciça que guardava as portas da cidade, havia uma larga avenida chamada Direita, que se dirigia a um templo, ladeada por pórticos com colunas coríntias. Era aí que habitava um judeu chamado Judas, membro da numerosa colônia, Flávio Joséfo fala de 50.000, que ali prosperava, e que Aretas, rei da rubra Petreia, tratava muito bem. Ou seja, Paulo entrou ali naquela rua direita, em Damasco, e vivia ali uma comunidade formada ali por cerca de 50.000 pessoas, segundo Joséfo. Saulo instalou-se em casa desse homem, Judas, e afundou-se ainda mais, sem dúvida perdido, silencioso, com os olhos abertos sobre a noite do castigo, recusando-se a comer e a beber, esperando e orando. Ou seja, ali no caso já começou a conversão dele. E ele está cego ali. Certamente aquilo já virou notícia nos arredores da casa de Judas. Entretanto, ali mesmo em Damasco, havia um homem que também recebera uma ordem vinda do alto. Olha quando Deus, muitas vezes ele faz isso. Ele opera em nossas vidas, ele faz alguma coisa, muitas vezes nós não entendemos o motivo, o porquê daquilo está acontecendo. Mas sem que nós saibamos, em qualquer ponto do mundo, da cidade, da região, da rua, do bairro, ele pode estar usando uma outra pessoa, trabalhando na vida de uma outra pessoa, revelando a uma outra pessoa, e aquela pessoa terá um encontro conosco no futuro e acabará nos abençoando ou nos revelando o propósito de Deus. E esse alguém era Ananias, um dos primeiros membros do reduzido núcleo cristão que já existia nessa cidade. Levanta-te, disse o Senhor. Vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ananias ousou responder: Senhor, muitos já me falaram desse homem, dos muitos males que fez aos seus fiéis em Jerusalém. E se vem aqui é a mandado dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor, porém, mandou-o calar-se e disse: Vai, porque esse homem é o instrumento que eu escolhi para mim. Então, muito cristamente, muito piamente, obedientemente, o Ananias, apesar de enxergar o medo, apesar de enxergar uma incoerência, um risco em fazer aquilo ali, ele foi fiel e obedeceu a Deus. E foi. E isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 15. Ananias estava bem informado. Fora como inimigo do nome cristão que Saulo deixara Jerusalém, munido de uma ordem precisa da casta dos sacerdotes, ordem que ele mesmo tinha solicitado para perseguir até a morte aqueles que em Damasco pertencessem à nova seita. Então o próprio Paulo pediu isso, né? Sugeriu isso, pediu essa ação de punir, até com a morte, se fosse preciso, aqueles que seguissem na seita, né, entre aspas, na seita cristã. Desde que residia na cidade santa, fariseu entre os fariseus, sempre se tinha mostrado adversário do Galileu e da sua corja. E aquele estudante que tínhamos visto guardando as roupas do mártir Estevão, enquanto os carrascos o apedrejavam, aquele moço odiento e arrogante, não era outro senão ele. Deve-se dizer que estes sentimentos violentos tinham muitas atenuantes. Para pôr em dúvida uma convicção profunda, a consciência tem necessidade de audácia, de independência ou de luz. Pela formação que recebera, Saulo achava-se mais impedido do que ninguém de acreditar num Messias humilhado e vencido. Empertigado no seu nacionalismo religioso, impávido no seu fanatismo, este adolescente abrupto não nos deve causar qualquer surpresa,
pois o que conhecemos do seu caráter deixa-nos adivinhar perfeitamente como a intransigência das suas convicções podia unir dentro dele a certeza da inteligência e o orgulho. No entanto, o problema não é tão simples. Podemos perguntar-nos se o episódio A Entrada de Damasco, a despeito da sua aterradora instantaneidade, não poderia ter sido já preparado secretamente na alma daquele que Deus escolhera para si. Quando se leem os textos em que, anos mais tarde, Paulo fala da lei e dos seus problemas, é difícil deixar de pensar que é ali que se pode ter situado o abalo inicial que viria a fender esta alma cerrada. Para uma consciência escrupulosa, como era pesado suportar a lei de Israel. Quem podia estar certo de ter cumprido os seus infinitos preceitos e de não ter violado alguma das suas 1001 proibições? Debaixo desse jugo intolerável, ninguém podia saber ao certo se não tinha, embora contra a vontade, cometido alguma falta. E por quê? Com que fim? Por acaso essas observâncias minuciosas judaicas resolviam o verdadeiro problema? Podiam elas apagar o sentimento de miséria insuportável que é a sorte da condição humana? Que poder têm os princípios formais perante a angústia de viver? Não tinha sido essa mesma lei que, submetendo o homem a certos princípios, isto é, abrindo-lhe os olhos, o arrancara à inocência original e o atirara para o âmago desse complexo de contradição e desespero em que sempre permanece? Este problema que preocupara tantos místicos e poetas, desde Santo Agostinho até Rimbaud e desde Orígenes até Blake, não seria o mesmo que tornava tão arisco o coração do jovem fariseu? Talvez ele já suspeitasse que esses enigmas se resolviam pelo amor de Cristo e que, ao combater os cristãos com tanta ferocidade, não estava senão combatendo-se a si próprio. Na casa de Damasco, naquela noite milagrosa, na casa de Judas, Saulo soube que ia receber a resposta. O fato de que esta lhe viesse a ser transmitida por aqueles mesmos que ele mais havia odiado era algo que estava na ordem natural das coisas, conforme a misteriosa lei de reversão que une sempre o carrasco à sua vítima. E lá foi Barnabé. Aliás, lá foi Ananias para operar o milagre através de Deus, né, de Jesus, sendo canal de bênçãos ali na vida de Paulo. Estava perto dele um discípulo do Galileu, Ananias. Saulo ouviu a sua voz. Saulo, meu irmão, disse-lhe Ananias, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. Foi assim que teve lugar aquilo que frequentemente se chama a conversão de Paulo, e que só pode ser plenamente compreendido à luz do drama espiritual em que se opera a opção da alma. O vencido da estrada não mudará nem de religião nem de dependência, pois não deixará o templo ao abrigo do qual a jovem igreja continuava ainda a colocar-se. Se converteu, foi no sentido em que o nosso século XVII passou a entender esse termo, como por exemplo no caso de um Pascal ou de um Rancière. Tudo se realizou no seu íntimo. Metanoieté, convertei-vos, dissera Jesus. A transformação será total. Aquele a quem Saulo, inclusive esse metanoieté, esse convertei-vos que disse Jesus, essa conversão, essa metanoia de Paulo, foi exatamente quando a gente lê aquela passagem. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do seu entendimento, né? A renovação do vosso entendimento, ali Paulo está falando de metanoia, de conversão. Essa transformação que consiste na renovação do entendimento, foi isto que aconteceu com Paulo. Assim se deu a conversão de Paulo. Só que, claro, temperada com esse milagre de ele voltar a enxergar e da aparição de Jesus a ele. E isso fundamental, né? Mais forte ainda do que a renovação do entendimento, talvez tenha sido a visão que ele teve
daquela luz na estrada para Damasco, e depois de ter recuperado, ter ficado cego e ter recuperado a visão. Aquele a quem Saulo ia obedecer no futuro era o mesmo que tinha condenado os orgulhosos, as almas duras, os intelectualmente satisfeitos, e ele tinha sido tudo isso. Daí por diante, todos os dias de vida que lhe restassem ser-lhe-iam insuficientes para testemunhar o seu amor àquele que tanto o amara e que lhe ferira o coração.